Beleza, Agora foi. agora foi. Graças a Deus. E agora eu tô compartilhando. Isso, Pronto? aí agora explica aí para Ana como é que Deixa. faz. Seu microfone mutou. É. Ó, primeiro, deixa eu pedir desculpa para vocês que eu tô muito gripada. Então, quando tá dando crise de tosse, né? Então, quando der crise de tosse, eu vou fechar o som, porque ninguém merece, né? Falar igual a menina de ontem na palestra. Ninguém merece ouvir o povo gritar, tossir no nosso ouvido, tá? Tô muito gripada. Tô vindo de uma virose braba aí. Mas vamos lá. Vai dar certo. Então, boa noite a todos. A gente está começando a nossa gravação do nosso estudo do Paulo Estevão, Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. Esse aqui é o grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. E eu sou a facilitadora desse estudo. Ó, quem entrou aqui agora foi a Eliane, a Priscila. Oi, Pri, que bom que você conseguiu vir hoje. Aí a Lourdes eu já dei boa noite, a André também. Então, a todos que estão aqui agora, boa noite. Hoje nós temos uma convidada nova, que é a Ana Paula, que vai participar aqui com a gente agora. Ana Paula, deixa eu te explicar então, como eu falei. Eu queria gravar justamente para quem, por acaso, assistir essa gravação primeiro, e não tiver assistido as outras lá no YouTube, também ter essa informação. Todo o estudo, desde o início, ele fica. A gente está no estudo 88. Então, isso quer dizer que nós já nos reunimos 88 vezes para estudar o livro. E todos esses estudos, eles ficam gravados, desde o início, em sequência, e ficam lá na página do YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis, que é a casa que eu faço parte, né? Que é uma casa espírita virtual. Então tem lá o YouTube e fica tudo gravado lá. Entre outras coisas também, as palestras que acontecem também aqui no Recanto. Tem o estudo do Boa Nova, do livro Boa Nova que eu já fiz também, fica tudo lá. E eu vou também relançar esse estudo, esse mesmo estudo aqui, eu vou pegar as gravações que nós já temos e eu vou relançar ele num outro canal, que é o canal Espírita, que aí é um canal que é só meu, sobre estudos espíritas, que chama Grupo de Estudos Espíritas. Eu estou preparando ainda esse lançamento lá, desse estudo, justamente para quem quer começar a estudar, né? Quem não conseguiu pegar do início e quer começar, eu vou lançar lá, mas vai ser só as gravações, tá? Mas quando eu for lançar, eu vou divulgar aqui para vocês. Então, Ana Paula, que está aqui começando hoje com a gente, se você quiser pegar desde o início para ir para estudar a obra, né? Você pode pegar. Mas não vai atrapalhar você acompanhar aqui com a gente, não, tá? Porque a gente vai lendo trecho por trecho, você vai entender. Eu sempre explico em que contexto que tá a história. Então, pode ir acompanhando aqui tranquila. E quando der, você vai assistindo na sequência lá desde o início, para você pegar a história desde o início, tá bom? Deixa eu ver quem é que já está aqui falando no chat. Ricardo dando boa noite. A Lourdes dando boa noite, Eliane, Priscila. Boa noite, meninas. Vamos começar então. E outra coisa, Ana Paula, nosso estudo é participativo. Eu sou a facilitadora, eu e o André, porém, todo mundo contribui, tá? Então, o que você quiser falar, você pode abrir o microfone, levantar a mãozinha. Se não souber levantar a mãozinha no Zoom, pode abrir simplesmente e falar, pedir a palavra, fica à vontade, tá? Porque é o estudo do livro Paulo Estevão, de Psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel.
Porém, na essência, estudo do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele é, sobretudo, construído com experiências da nossa vivência. Então, a gente tem o conteúdo, a gente tem a base, a gente tem a filosofia, mas o que enriquece o estudo, meu netinho, o que enriquece o estudo são as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas dificuldades. Isso é que enriquece é, o nosso estudo, tá? Para o outro, para a gente. Então, fique à vontade sempre que você quiser falar qualquer coisa ou fizer qualquer colocação. Vai ser muito bem-vinda, tá? Então, vamos lá para o nosso estudo. Hoje eu estou um pouco lenta, pedir desculpa para vocês, e eu também estou comandando aqui na mão sem o mouse. Bom, qual o momento que a gente está? Vou voltar aqui um pouquinho. A gente está naquele momento que Saulo, sentindo muita saudade de Abigail, foi ao seu encontro, chegou lá na casa de Ruth, Zacarias, encontrou Abigail doente, né, em cima de uma cama, e começou então a ter ali um diálogo com ela. E ele começa a entrar num grande conflito dentro de si, porque ele percebe, primeiro, que Abigail, o que ele não quer aceitar, né? Mas a inteligência dele já compreendeu, mas a emoção não quer aceitar, que Abigail está indo, né? E segundo, que ele descobre que Abigail teve contato com os ensinos de Jesus. E isso deixa ele muito furioso. Então, semana passada nós terminamos aqui, ó, as palavras. Deixa eu chegar para cá o negócio. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Semana passada nós falamos bastante dessa dor moral, né? Verificada a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Falamos também muito dos remorsos, do sentimento de remorso, né? Então, esses eram os sentimentos que tumultuavam o coração, o pensamento de Saulo nesse momento. Então, hoje a gente começa daqui, ó, pronto. Deixa eu só voltar um quadro aqui para a gente poder entender essa fala dele, senão vai ficar muito solta. Então ele fala para ela que ele voltou para reconciliar com ela, que ele tinha certeza que pelo coração bondoso e amável dela, ela ia perdoar ele sobre a morte do irmão, que então ele decidiu voltar para reatar a relação e para que eles pudessem casar e colocar em prática o sonho deles viver, construir uma família e viverem, né? Então ela, com muito equilíbrio, fala para ele, francamente, querido, eu também desejaria reviver, ser tua, entretecer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Então ela começa a falar para ele, eu também queria isso tudo. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina os adeptos, mas sentia ciúme dele na alma caprichosa, aqui falando dos ensinamentos de Jesus que Abigail teve contato. De que poderes podia dispor o nazareno obscuro e martirizado na cruz para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa. Ele, inconformado com essa entrega na cabeça dele, né? Era uma entrega que a Abigail estava ali passando, que para ele não fazia sentido ela se entregar para a morte dessa forma.
Abigail, disse ele comovido, abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos da nossa mocidade. Então, ele não aceita. Agora sim, a partir daqui. Ai de mim, exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte toco expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repitas semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Que poderia então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Bom, esse é o nosso primeiro trecho de hoje do estudo, e aí eu já paro para a gente fazer a nossa reflexão aqui numa questão que, para mim, eu costumo falar e eu falo porque de fato eu acredito nisso, que todas as religiões que existem, né, e que falam de Deus ou que levam a gente a Deus, todas elas têm o seu propósito de ser, todas elas têm o seu motivo, todas elas são válidas desde que transforme o homem de alguma coisa. A gente não pode ser pretensioso e vaidoso de achar que só o espiritismo é capaz de transformar o ser. Qualquer religião, se for bem conduzida, ela pode sim transformar o homem. Porém, eu sempre faço uma, uma observação em relação a determinados pontos que aí sim só o espiritismo explica. E aí eu faço outra observação aqui. Isso de só o espiritismo explicar, isso é maravilhoso, porque é para isso que veio, né? A doutrina, como consolador prometido, veio justamente para esclarecer o que antes não tinha sido esclarecido. Então, essa foi uma das principais, né, funções do espiritismo. Porém, eu também faço um outro adendo. Tem pessoas que não precisam desse esclarecimento, embora o esclarecimento facilita o nosso entendimento e a nossa evolução. Mas tem pessoas que a fé é tão forte que elas não precisam. Elas acreditam, têm fé em Deus e comunhão e pronto. Mas a gente precisa, né? E quem gosta de buscar o conhecimento, entender a razão de tudo, o Espiritismo é a fonte, a chave para o esclarecimento de tudo. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, quando Saulo fala assim, Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. A questão da justiça divina é uma dessas questões que, para mim, só a doutrina espírita, só o Consolador Prometido consegue esclarecer de forma ampla, coerente e clara. Por quê? Porque nós ainda, como muitas questões ainda, a gente não consegue, a gente não tem ainda a capacidade de conhecer, de entender, de vivenciar na sua amplitude. O amor, por exemplo, é uma, né? Eu não canso de falar que a gente ainda não entende o que é amor. A gente ainda, se não entende, não vivencia o amor proposto por Jesus, o amor que corresponde ao amor de Deus. A gente não entende, e se a gente não entende, a gente ainda não consegue colocar em prática. E a justiça divina é outro fator que a gente também não compreende ainda. E por não compreender, a gente também não consegue colocar em prática. A nossa ideia de justiça, na maioria das vezes, ainda é uma ideia de justiça egocêntrica, quando não vingativa. Como assim vingativa, Elaine? Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim:
Normalmente, quando aconteceu um crime, né, ou qualquer coisa assim muito grave de uma pessoa contra outra, as pessoas falam assim, mas a justiça de Deus vai agir. Quando a pessoa fala assim, a justiça de Deus vai agir, na verdade, ela está colocando nesse falar dela uma vontade de vingança. Porque o que ela quer é que aconteça com aquele agressor o mesmo sofrimento que ele imprimiu no outro. Só que isso não é justiça divina. A justiça divina está muito longe disso e é muito diferente disso. Então, a justiça divina é muito diferente disso. Só que, como as outras leis de Deus, a gente, antes de entender, antes de compreender e antes de colocar em prática, a gente enche do que é nosso, da nossa vaidade, do nosso orgulho. E aí a gente traz o que está lá em cima, aqui para baixo, para poder igualar ao nosso sentimento ainda imperfeito. Para poder explicar um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho mais, eu trouxe. Vou botar aqui, peraí. Eu trouxe a questão, 873 do Livro dos Espíritos. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí, essa pergunta, Kardec, né, Livro dos Espíritos, foram perguntas que Kardec organizou e fez para os espíritos para poder fazer a codificação. E os espíritos responderam assim, está de tal modo na natureza que vos revolteis à simples ideia de uma injustiça. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que estar na natureza, quando ele fala que estar na natureza, é que nasce com o ser, é natural do ser. Não é uma coisa que veio de fora para dentro, né? O contraponto da pergunta aqui é essa: o sentimento da justiça está na natureza ou é adquirido? Ou seja, está dentro do ser, nasceu com ele, ou veio de fora para dentro? E aí os espíritos respondem: está na natureza do homem. Está na natureza do homem, ou seja, nasce com o homem. É fora de dúvida, tanto que você se revolta com uma simples ideia de justiça. O você se revoltar é natural, né? Porque se está dentro de você o sentimento de justiça, quando você se revolta, é natural. Só que não é o sentido ainda de justiça equilibrado que nós vamos alcançar um dia. A gente sente um desconforto porque o sentido de justiça está dentro da gente. O sentimento de justiça está dentro da gente. Porém, como a gente não tem ainda esse entendimento equilibrado, a gente manifesta esse sentimento de uma forma ainda desequilibrada. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ou seja, o progresso moral vai desenvolver esse sentimento, que já está dentro de nós, em desequilíbrio ainda, né? Mas já está dentro de nós. Mas o progresso moral, assim como outras questões que vai desenvolver dentro da gente, vai desenvolver também o nosso senso real de justiça. Quando eu terminar de falar essa aqui, Bia, e a próxima, aí eu abro para você, tá? Só para eu terminar de fazer aqui Não, é o só para te raciocínio. ajudar. É só para te ajudar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já ele esclarece. Primeiro a gente tem os instintos, a gente vai ter o instinto de justiça, depois a sensação,
depois o sentimento, entendeu? Isso vai se desenvolver em nós com o tempo, com nossa evolução espiritual. É só para te ajudar. Tá ótimo, meu amor. Isso aí, a gente vai chegar lá. Vou trazer mais duas questões, aí depois a gente vai para o Evangelho. Obrigada, amor. Ó, Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Olha que interessante, os espíritos estão falando aqui para Kardec, né? Aqueles homens muito cultos, não quer dizer necessariamente por quê? Porque conhecimento, quantidade de conhecimento, quantidade de cultura, não tem a ver com elevação moral, né? Muito pelo contrário, às vezes um homem muito culto ou com muito conhecimento, isso deixa ele tão vaidoso, né, que não deixa ele evoluir a sua humildade, né? E outras questões, sua benevolência, seu amor, sua empatia. Então, nos homens mais simples, a noção de justiça é mais fácil de estar mais evidente. E na 874, ó, sendo a justiça uma lei da natureza, pergunta de Kardec, né? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justos o que a outros parecem injustos? E a resposta dos espíritos é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Que prisma falso é esse? A lente do nosso ego. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é um ensinamento maravilhoso. Então, a justiça, assim como todas as leis divinas, ela é uma. E ela é aplicada de forma igual para todos, né? Todos. Todos recebem a justiça de Deus da mesma forma. Ah, mas por que uns acham justo a mesma situação e outros acham injusto? A capacidade de entendimento. É a ótica de cada um. Nesse mesmo diálogo aqui de Saulo e de Abigail, nós vamos ver que a ideia de justiça divina de um e de outro já está muito distante. Por quê? Porque a gente está vendo que a Abigail, que já era, né, um espírito moralmente mais elevado, e agora está despertando mais ainda, né? Está muito distante do conceito de justiça e outras questões que Saulo ainda está preso. Porque desde o início, qual o sentimento que a gente mais vê permeando o coração de Saulo? Se não é o orgulho e a vaidade, né? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, ou seja, o germe da justiça, do amor que está dentro de nós, se mistura ou é coberto ainda por escamas da vaidade, do orgulho, que são essas paixões aqui que os espíritos estão falando, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aí eu vou trazer só para a gente, antes da gente continuar, vou trazer só mais um que eu falei do orgulho, né? E do egoísmo. Aqui ainda no Livro dos Espíritos, gente, eu tô com esse aqui foi o primeiro livro, porque o primeiro que eu li mesmo foi uma edição de bolso do que é o Espiritismo que o Marcos me deu quando a gente começou a namorar, né? Foi o primeiro contato. Mas ler o livro, esse aqui foi o primeiro que eu entrei nem era livraria, era uma livraria, não, era um sebo.
e comprei, e foi o primeiro que eu li, né? E esse livro é que eu tenho um carinho especial com ele, porque foi uma sensação maravilhosa ler esse livro. Mas olha só, mais adiante, ó, essas questões aqui, elas estão no Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, que fala das leis morais, tá? E esse trecho que eu li, essas duas questões, elas estão lá na lei de justiça, de amor e de caridade. E mais à frente, no capítulo 12, que tem como título Da Perfeição Moral, nós vamos ter a questão 913, que diz assim, ó: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Eu achei curioso essa palavra que Kardec usou, né? Radical. Aí os espíritos respondem assim, ó: tenho dito, né, para vocês muitas vezes, dois pontos. O egoísmo, ponto final. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse feito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento do egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha que interessante. Voltando para o nosso texto, por que eu trouxe essa questão para a gente falar? Porque é o que Saulo está falando aqui, ó. Não repitas semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Deus não seria justo se tirasse você de mim. Você é minha, eu te amo. Você é a mulher que vai pôr em prática, dar efeito aos meus sonhos. A Como posse, assim? né? Não é Como amor, é assim? posse, né? Como assim Deus vai tirar você de mim? Esse Deus que você está falando não é um Deus justo. E assim, né? E aí eu falei no início, eu respeito e, e sei que todas as religiões têm a sua razão de ser, mas nenhuma fala da justiça divina, explicando a causa das dores, né? Como o Espiritismo faz. Tem gente querendo participar do estudo. Fala, Bia, pode falar. O maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde explica por que nós somos aflitos, né? Estamos aflitos. Somos não, mas estamos. É diferente. Tá É aí. isso aí. Alguém quer colocar? Andrezinho, quer fazer alguma colocação? Bom, é que o problema do Saulo é que ele quer que o Deus que ele acredita que ele, enfim, o Deus se enquadre na concepção dele. Tanto é que ele fala, Deus não seria justo se te sequestrasse minha face, coisa assim. Deus tem que caber dentro da minha vontade. Olha que pretensão essa, né? Não que Abigail, na minha opinião, compreendesse o que estava acontecendo, porque a justiça divina, muitas vezes nós. Mas a partir do momento que a gente tem uma fé inabalável dos atributos de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom, a gente entende que aquilo que está acontecendo para o melhor, né? Por mais que a gente não entenda, mas a gente não entra na postura de negação ou de rebater como Saulo está fazendo, né? A gente às vezes não entende algumas situações, algumas aflições, como a Bia falou, da nossa vida. Mas se a gente
tem fé em Deus e acredita que ele é soberanamente justo e bom, e nada se afasta da justiça divina, né? Inclusive, uma das leis é a lei da justiça, amor e caridade, né? Porque o amor e a caridade vêm junto com a justiça. Então, mostra que a gente tem que acreditar, né? Coisa que ainda Saulo não conseguia compreender, né? Eu penso assim, e foi muito legal você trazer essas perguntas, foi muito legal, por causa que mostra como que as nossas paixões, né? O nosso egoísmo, o nosso ego, né? Acaba turvando a nossa visão, o nosso prisma, né, da realidade. E a gente deixa de enxergar a realidade e passa a enxergar como a gente quer, né? Muito mais de nós, né? Então, por exemplo, uma pessoa vingativa vai tender a projetar, a conceber um Deus vingativo. Uma pessoa amorosa já vai conseguir conceber um Deus amoroso, né? Então a gente vai conseguir conceber Deus, né? Conforme o que a gente já carrega dentro de nós, que a gente já consegue suportar. Por isso que até hoje a gente vê pessoas ainda presas a um Deus do Antigo Testamento, a um Deus que pune, que se ira, enfim, né? E ainda não conseguem compreender um Deus amoroso, um Deus trazido por Jesus, um Abba, né? Um paizinho, né? Enfim, então todos nós ainda estamos nesse caminho de entender. Esse caminho de entender a justiça divina nem sempre é fácil, porque a gente está preso na matéria, então a gente não sabe o antes, né? A gente tá vendo que a situação tem sempre um pretérito, né? A gente tá vendo só a ponta do iceberg, que por trás disso pode ser que já tenha um enredo de outras encarnações, né? Que são as causas anteriores das aflições, como disse a Bia do capítulo 5, né? Então a gente só tá vendo a ponta do iceberg, né? Então a gente não pode julgar baseado nisso, né? Enfim, eu pensei mais ou menos nisso e foi muito bom, parabéns. Acho que não sei se alguém quer comentar. Se alguém quiser comentar, pode comentar. Vou só acrescentar, amigo. Você falou uma coisa, eu me lembrei. É, a questão da dor, né? Que a Bia bem trouxe lá o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E Leon Denis fala muito bem disso, né? No livro dele, a questão do ser e da O dor, problema né? do ser do destino, né? O problema do ser e do destino, né? É, Tá bom. e da dor. Na origem do livro, na edição do livro original, é só o problema do ser e do É. destino. Depois A que foi tradução colocado colocou da da dor. dor, A da é dor foi porque, colocado depois. é porque no Brasil colocaram porque a dor chama atenção, então vende. Então, Por isso, talvez. exatamente, a dor, né? Mas a dor é só uma das potências da alma, né? Mas enfim, o Exato. que eu queria falar sobre isso é que é nesse ponto que as outras doutrinas param. Porque se você não explicar a justiça de Deus através do livre-arbítrio, do retorno da vida espiritual, né, da Da reencarnação, reencarnação. para você resgatar, aprender, passar pelas questões que você próprio criou, né? Porque não há dor que não seja resultante das suas escolhas, seja escolhas de outras vidas, seja escolhas nessa vida mesmo, né? Por isso que eu digo que tem questões que a doutrina espírita é a única que responde, porque a doutrina espírita é a única que responde, que explica, né, o retorno da vida do espírito. Há pouco tempo atrás, eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu conheci ela, não é do meio espírita, ela era do meu Pilates, né? Do meu grupo de Pilates. Não era do meu espírito, não é do trabalho, mas eu tinha uma relação com ela, assim, de me comunicar muito e tal, pelo Instagram. E ela teve um filhinho de 2 anos. Quando ele tinha 2 anos, ele passou por um problema seríssimo, que ele ficou em coma, ele começou a evacuar sangue, e ele ficou em coma, não sei quanto tempo, mais uns 6 meses, mais ou menos.
E foi um período muito difícil para ela e para mim também, porque ela postava ela indo pro hospital ficar com ele e ela escrevia coisas assim nas postagens dela que eu via ali uma mãe questionando Deus, falando: por que eu? Por que meu filho? Dá em mim, mas não dá nele. Isso para mim foi muito duro, porque ela tinha a concepção religiosa dela e eu não posso interferir, eu não tenho direito de interferir, né, na concepção religiosa dela. Então eu agi só no limite do meu respeito que eu tinha que ter, né, colocando tenha fé, Deus está do teu lado e tal. Mas que vontade de chamar, né, essa colega, essa conhecida minha, falar assim: olha, você pode não absorver nada do que eu vou falar. Você pode até ficar com raiva de mim. Mas deixa eu te falar algumas coisas, né? Mas eu não falei e, e o filho dela saiu daquela situação. Foi um conflito muito grande para mim. Falo, não falo, converso, não converso. Mas eu decidi, optei não falar. Porque depois eu vi que ela estava sendo muito acolhida pelo núcleo religioso dela, né? Então, eu decidi não falar, não agredir o pensamento, o sentimento, a religiosidade dela. E depois o filhinho dela ficou bem e tal, e hoje está ótimo, graças a Deus. Mas isso é muito difícil. Tem pessoas que não têm uma religião para se agarrar. E eu conheço alguns ateus na minha vida que eles são ateus. A primeira fala que eles falam sempre para mim: se há um Deus justo e bom, por que que há crianças que sofrem? Por que que há pessoas boas passando por dificuldades? Nananana. Então, essa é a concepção de justiça divina pelo prisma nosso, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Então, a doutrina espírita é maravilhosa em alguns pontos, e nesse, para mim, ela é a chave de tudo. Ó, vou ler aqui o chat aqui, ó. Paola, consegui chegar. Que bom, amiga. A André colocou: sem a reencarnação é impossível conceber um Deus justo. Não tem como. Ah, tá. Depois você colocou aqui sobre o livro, né? Alguém quer Porque como fazer você, alguma colocação? A gente vai prosseguir. Fala, amor. como você vai explicar algumas pessoas nascerem em situações melhores que outras, com doenças, crianças nascendo já com câncer, outras nascendo, pessoas más se dando bem, enfim, sem reencarnação na minha opinião. Se alguém quiser contestar, eu aceito confrontos, mas confronto não, mas eu aceito rejeições, mas Debate. debates é melhor. Aceita debate. Debates, é. Mas, por exemplo, sem a chave da reencarnação, eu acho que eu seria ateu, porque não tem como conceber um Deus cristão sem reencarnação, né? Então, eu olho esses irmãos que de fé cristã sem reencarnação, claro, a Elaine falou bem, né? Todos os caminhos vão levar ao bem, né? Tem pessoas, nem todo mundo precisa, mas para mentes inquietas que buscam mais respostas, como acho que de todos nós aqui presentes, não tem como conceber um Deus sem esses atributos, né, Bia? Né, É, Elaine? não tem. É Mas deixa isso eu. aí. Tá. Por que que existe o sofrimento? Porque nós plantamos esse sofrimento, né? Você tem o livre-arbítrio para plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Pode ser nessa vida, nessa encarnação, mas pode ser na próxima, entendeu? Colher, nós vamos colher sempre. Tudo aquilo que a gente plantar, né? O bem, o mal, a gente vai colher, né? Então é isso, né? A Olha, lei, a reencarnação é uma questão de justiça, né? Como diz a música, reencarnação, questão de justiça. Né, né, olha, é tudo isso aí que vocês falaram, mas eu vou falar uma coisa que eu falei no início. Eu tenho uma amiga, essa é muito, muito amiga mesmo, que ela é católica. Ela é muito católica, daquela praticante que faz todas as práticas que uma pessoa católica tem que fazer. Tudo. Tem coisa até que eu nem conheço, ela pratica tudo, praticante mesmo. E uma vez falando sobre o espiritismo, e ela tem questões na vida dela muito difíceis,
E uma vez falando sobre espiritismo, e com ela assim eu tinha abertura de falar, ela falou assim para mim, ó, eu não quero saber a explicação. Eu creio em Deus e isso para mim basta. Se eu estou recebendo, é porque Deus acha que eu tenho que receber. Precisa de espiritismo? Não precisa. Ela não precisa de espiritismo, ela não precisa de explicação. Aliás, a fé dela é muito maior do que muito espírita que eu conheço, que se questiona o tempo inteiro, né? Então, sim, o espiritismo é a chave maravilhosa, como o André falou para nós, né, que queremos entender, conhecer. Aliás, foi por isso que eu vim até o espiritismo. Mas quem já está um pouco mais avançado na comunhão com Deus, às vezes nem precisa, né? Já é igual o Marcos costuma falar, aquela pessoa lá do interior do sertão, lá do Nordeste, numa seca, o boi seco lá com as costelas para fora, que o sol esturricou, não chove há não sei quantos meses, a plantação seca, o milho não tem um grãozinho sequer. E aí pergunta para ele, mas por que você está aqui? E aí ele ou ela fala assim: ah, meu filho, Deus é mais, Deus vai prover a gente. Uma hora Deus vai prover. Gente, isso é fé e pronto, e ponto, né? Mas vamos prosseguir. E agora a Abigail vai dar uma aula de fé. Mas a Abigail fique. Ah, peraí, Deus não seria. Tá. Quem poderia, então, como esse Cristo, interpor-se aos vossos votos? Mas Abigail fixou com um gesto súplice e falou: Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos com paciência aos sagrados desígnios? Isso aqui é um ponto muito interessante também e muito necessário da gente falar de novo, que eu já falei outras vezes, que é o seguinte: tudo isso que a gente falou da doutrina espírita como a chave reveladora, esclarecedora, das leis de Deus, da lei de causa e efeito, da reencarnação, do progresso do espírito, tudo isso é, é o que a doutrina espírita nos traz. Porém, existem dores em determinados momentos que a gente não consegue racionalizar isso tudo. Quando a dor vem, né, e bate, a gente não consegue racionalizar isso tudo. E aí, eu ouvi o Haroldo num estudo falando uma coisa que foi maravilhosa, que é o seguinte: com tudo isso que a doutrina espírita nos traz, ela não vai tirar a nossa dor. Ela vai explicar a razão, o motivo, a origem, mas ela não vai tirar a nossa dor. Porém, ela vai nos trazer paciência, resignação e vai fortalecer a nossa fé. Porque se a dor existe, ela tem um porquê e ela é necessária. Mas a gente não pode se desesperar diante dela. E é o que a Abigail está falando aqui para Saulo. Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Este leito é de meditação e de morte. O sangue várias vezes já me golfou, pronunciando o fim. O que ela está querendo falar com isso? Saulo está ali falando, nosso ideal, nosso casamento, a nossa vida, não se entrega a essas ilusões que essa doutrina nazarena trouxe para você. E ela está chamando Paulo a um equilíbrio, né? Ela fala assim, Paulo, olha bem, eu estou morrendo. Vamos equilibrar o nosso pensamento, as nossas emoções? A morte já é certa. Vamos meditar sobre ela, né? O sangue várias vezes já me gofou pronunciando o fim, mas nós cremos em Deus. Estou toda arrepiada. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal.
nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Muito bom, né? Deixa eu ver que horas são. 10 minutos. Olha Amar-nos-emos a eternamente. imortalidade da alma aí. Não é? Eu já falei algumas vezes também, quando eu li o Boa Nova, depois eu fiz o estudo do Boa Nova, eu ficava impressionada com a clareza que Jesus falava aos discípulos sobre a imortalidade da alma, né? E engraçado que a gente está estudando uma parábola agora no nosso grupo do Mildinho, né? Que a Bia faz parte, o André faz parte, que é uma das parábolas que até agora que a gente estudou, né? Não me recordo de outra, se o André souber ou a Bia, que mais claramente fala sobre isso, né? Que, né? Ela está muito claro nessa parábola, né? E você pode pegar qualquer tradução do texto bíblico que você quiser, que vai estar muito claro lá vários conceitos da imortalidade da alma nessa parábola, né? A parábola do rico e Lázaro. Então, esse é o equilíbrio que a Abigail já estava ali, né, plena, alcançando e tentando chamar Saulo, que estava ali negando a circunstância, se desesperando, né? Alguém está falando aqui no chat, deixa eu ver. Paola, a doutrina espírita é a fé raciocinada, com a consciência de que a responsabilidade é nossa. Não é Deus que nos pune, somos nós mesmos amparados pela misericórdia divina que nos ameniza as provas, conforme o nosso amadurecimento e fortalecimento. Muito bom, Paola. É exatamente isso. Não é Deus que nos pune, né? É a nossa consciência desperta que nos traz a dor e depois a vontade da reparação, né? Do retorno para melhorar, para reparar o mal que nós fizemos o outro. Nunca é Deus nos punindo, né? Essa ideia de Deus punitivo, como o André falou, é a nossa lente. É a gente trazendo Deus para perto das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos, né? De egoísmo, de vaidade. A gente rebaixa a Deus para a gente não se sentir tão longe dele. Então a gente traz ele para perto das nossas imperfeições. Então aqui eu já passei. E aí, Saulo, resistente, fala: não concordo. Respondi a ele extremamente aflito. Essas presunções são frutos de ensinamentos absurdos. Gente, vou fechar aqui. Peraí. Mas é claro que ele nunca deu o braço a torcer também, né? Não concordo. Parece uma criança. Não concordo. Não quero. Não quero. Parece meu netinho aqui agora. Não quero. Não concordo. Respondi a ele extremamente aflito. Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos. Quais os desse fanático nazareno que morreu na cruz? Ou desses espíritos que ficam por aí falando esse negócio de reencarnação, para justificar tudo. Já ouviram isso? Eu já cansei de ouvir isso. Não são espíritos, são demônios, né? É. Ainda tem esse detalhe. Entre a humilhação e a covardia. Nunca assim fostes, melancólica e desalentada. Isso aqui é muito interessante também, esse trecho aqui que ele fala. Ele fala assim, ó, você nunca foi assim, melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. No olhar dele, olha a lente dele aí, né? No olhar dele é que ela está melancólica, desalentada. Mas ela vai falar: não, Saulo, não estou melancólica nem desalentada, você está enganado. Não me sinto desanimada. Voltar para o primeiro parágrafo. Mas procura raciocinar por ti mesma, que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação. Aí ela fala: enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade da minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios.
foi o Messias dispensador de consolação e vida. Porque o conceito de vida dela já é outro, diferente dele. A vida dele é presa à referência terrena, material, né? A Se eu dela tivesse no lugar, não. se eu tivesse no lugar dela, eu falaria: quer saber? Tô desanimado assim. Você matou meu irmão, você acabou com meus sonhos, você me largou de mim, quer saber? Tudo culpa sua. Eu tô nesse estado por causa sua. Jogar na cara, olha o que você fez. É que ela é já um espírito Dentro mais da evoluído, nossa ela já. imperfeição moral, né, André? Também faria o mesmo. Eu jogaria na cara. Eu também. Eu tô desanimado porque você tá quase. Tá me acontecendo por sua causa. Você não se toca, acorda pra vida. Não é por causa dos galileus, é por causa de você. Não é? A gente não teria nem deixado ele começar a falar, já ia enxotar ele do quarto, né? Com certeza. Opa! Sai daqui. O que que Opa! você tá fazendo aqui? Vai embora. E é pior que Cara, até quem já compreendeu o amor verdadeiro é só acolhimento. Igual eu falo, Jesus na cruz acolheu. Eu já perdi as contas. Acolheu Maria com o olhar. Acolheu João, que estava do lado dela. Acolheu o bom ladrão, que estava do lado dele. Na cruz, sofrendo os últimos momentos, né? Acolheu. Ele acolheu todos aqueles que estavam ali praticando aquele ato, né? Quando ele falou, Pai, perdoa-lhes. Acolheu, acolheu. Acolheu Pedro, que estava na multidão. Ele dirigiu o olhar a Pedro também, né? Acolheu, acolheu, acolheu. E a mesma coisa dela aqui, ela está acolhendo esse coração de Saulo. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Olha aí, verdadeira compreensão dos desígnios supremos. E me encheu de bom ânimo. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. E aqui a gente encerra. Faltam 5 minutos, porque tem o estudo do Amaro. O Amaro está aí. Amaro, esse trecho é muito, muito bonito também, né? Você acha? Não sei se ele vai poder falar, que talvez ele está terminando o estudo dele, preparando. Alguém quer colocar alguma coisa? Quem quiser colocar, que a gente vai fazer a prece de encerramento e a gente poder encerrar. ela já está com outra visão, né, Elaine? E ele, Ela já despertou, né? Ela já despertou. agora, ela tem a capacidade de perdão que a gente não tem ainda, porque eu já tinha Muito, escrachado ele. muito. Com Ó, a Mara certeza. apareceu. Fala, Maro. Boa noite, pessoal. O Elaine, a gente vê, não é, nesse diálogo aí dos dois, né, que é a materialidade contra a espiritualidade, né? Alguém já está bastante espiritualizado e alguém ainda luta pelos desejos, por tudo aquilo que quer construir aqui ainda no mundo material, né? E alguém já está se preparando para partir, né? Já está se preparando para adentrar no verdadeiro mundo, né? Então tá aí esse conflito, né? Esse conflito de interesses de ambos, né? Ela tem a certeza, né? Ela tem a certeza que vai adentrar a eternidade e que jamais vai deixar de amar, não é? E que esse encontro será inevitável no futuro, né? Ele não, ele acha que tem que ser aqui e tem que ser agora, né? E não quer adiar, né? Então tem aí esse conflito de interesse e só depois é que ele realmente vai compreender tudo, né? Isso aí, muito bom. É exatamente isso. A diferença ali de quem já despertou e quem ainda está preso, né? Ela, ela falou ali sobre o leito de morte, né? Um lugar de reflexão. Tem uma palestra da Lucilena Galvão, eu sempre gosto de trazer as palestras da Lucilena aqui, que elas ampliam demais assim a minha capacidade de entendimento das coisas. Tem uma palestra dela que ela fala justamente sobre o preparo para a morte, que a gente não tem culturalmente, né? Muito pelo contrário, a gente tem uma cultura de não pode nem falar em morte, né?
se a gente aprendesse a viver a nossa vida, e o mais interessante é que a Lucilena Galvão, ela traz essa filosofia, essa reflexão, sem usar de religiosidade, né? Lógico que ela usa de espiritualidade, mas religiosidade zero. E é muito interessante a colocação dela desse preparo que a gente não tem para a morte, mas que deveríamos ter. Porque é uma certeza, né? É uma certeza. Você pode até não acreditar em vida após a morte, mundo, céu, inferno, você pode até não acreditar em nada disso. Mas é uma certeza que há é que a gente vai morrer um dia, né? Eu vou depois botar lá no grupo para quem quiser assistir, é muito interessante. Amores, obrigada. Quem quer fazer a nossa festa para a gente encerrar? Faz, Bia, faz pra gente. Pode fazer? Consegue fazer? Posso fazer, sim. Então Vamos faz, lá. por favor. Pedir, eu vou pedir por todos nós, né? E pelos desencarnados da minha família próximos, né? Daqui a pouco tem o culto da família musicando também. Então, eu também quero pedir por todos os familiares das pessoas aqui presentes. Então, Senhor, gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoa nossos lares, nossas casas e a todos os espíritos encarnados e desencarnados que frequentam nossos lares, nossas casas e toda a nossa parentela corporal e espiritual, a encarnada e a desencarnada. Ilumina e protege também igualmente toda a vizinhança e todos os espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta Terra. Traz-nos, Senhor, a saúde e a paz, a resignação e a elevação espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a nos desvencilhar de nossas más tendências. Ajuda-nos a enfrentar a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos amar mais e amar uns aos outros. Que a gente esteja sempre em comunhão de pensamentos e de atos e de palavras contigo. Gratidão por tudo que nos dá e fica conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, queridos. Até semana que vem. Beijo grande para todos. Boa noite, obrigado. Boa Boa noite. noite, saúde e paz.